Eu sei que tudo que eu faço, que eu ajo ou penso é exemplo. Eu sou peso pena, mas chego a tá penso. Palavras pesam tanto, 100 quilos, chego a tá obeso. Tipo Fat Family, rimas talentosas e pesadas. Uma tonelada é pouco pra tudo que Deus tem pra mim. Wesleyzão. E aí, Enzão? E aí, cara, como é que você tá? Tá bem? Estamos de volta. De volta com mais um episódio? Mais um episódio? Tá fluindo, hein? Tá fluindo, cara. Agora esse dia de hoje rendeu, hein? Episódio pra caramba. Então, cara, hoje eu sou o Enzo. E eu sou o Wesley. E esse é mais um Growing Christ. Beleza. Cara, hoje a gente vai falar sobre solteirice. Tempo de espera, como desafiar a pressão da sociedade nesse sentido e encontrar sua felicidade em Cristo antes de qualquer relacionamento. Assunto bom, assunto quente bom. ou não? Assunto quente do momento. Só que antes, a gente tem que falar sobre essa música que vocês estavam ouvindo aí no começo. Essa música aí é do nosso parceiro S. Campos, Samuel Grande S. Campos. Ele é um compositor de rap, trap lá da nossa igreja. Ele tá começando agora e forte também, vindo forte, então... Com muita qualidade. É isso, segue ele lá, as redes sociais dele também vão estar aí. E é isso aí, e as nossas, vão estar aí ou não vão? Vão tá, cara. Segue lá no TikTok, Instagram, YouTube, Spotify. Link na bio. É isso aí. Nos É isso comentários, aí. velho. Curte, comenta, gera engajamento pra gente, né? Tá isso, maluco, por pô? favor, cara. A gente aqui se matando, Não, já é o terceiro. Ah! Se mata- E aí hoje também estamos com o apoio de equipe. A equipe cresceu aí. Mas uma salva de palmas pra equipe aí, por favor. Boa, equipe! Tá ficando grande, não tá mais cabendo. Não dá, a gente vai ter que ir pro estúdio maior. Ó, 3 episódios a gente já vai mudar de Vamos ter estúdio. que sair do meu quarto pro estúdio. Patrocina nós alguém aí. Beleza, cara. Então, Bora tema lá? forte. Tema forte, hein? Tema quente, falar sobre solteirice, sobre esperar em Deus. Isso é um tema bom, pô. Hoje Tema em bom. dia a gente precisa falar bastante disso, ainda mais na nossa realidade. E a proposta do nosso podcast, falar pra jovens, isso aí é um assunto muito importante. Porque a gente Muito é jovem, né, cara? importante. Mesmo que meio acabado já. É, meio gordo, meio acabado, meio... Mas a gente é jovem ainda. É isso, cara. Acho que eu posso começar, mano, falando um pouco da minha experiência enquanto Boa. solteiro e cristão e jovem. Eu já estive em um relacionamento quando eu desviei da igreja, estava fora da igreja com uns 19 anos, assim, mais ou menos. Hoje eu tenho 23, faço 24. E desde sempre eu acho que eu fui bastante dependente, assim, no que diz respeito de trabalho e tal. E, enfim, quando eu saí da igreja, acho que na minha perspectiva, isso me dava o direito de, sei lá, tomar as decisões que eu queria, ignorando, mesmo que eu já sabia. Maluco, né? Mas mesmo que eu já sabia, e tanto que estou nesse caminho novamente. E eu tive uma relação, cara, e pra mim foi muito ruim, cara. Muito, muito ruim mesmo. Eu não soube esperar nesse tempo, eu não tinha um propósito dentro dessa relação e eu colhi os frutos ruins diante disso, mano. Diante disso. É isso, é isso. Eu acho que é importante a gente ir falando sobre as nossas experiências aqui. Sim. A gente ir conversando um pouco mais para entender também o que a gente já viveu, o que a gente já passou. Acho que é justamente isso, né? Às vezes a gente se coloca numa situação por querer tomar conta da nossa vida, a qual a gente não precisaria passar, né? A gente se coloca em situações complicadas, a qual a gente entrega a nossa confiança, nosso coração, as nossas esperanças em uma pessoa, em um relacionamento. E, na verdade, a gente vai descobrir hoje que também não é tão assim, né? A gente Não é. vai... Não é, com Vai falar certeza, sobre. cara. E agora, uma vez que já faz assim uns 3 anos, tô na igreja de volta e num caminho que era o meu caminho de origem, cara. Eu voltei para as minhas origens nesse Amém. sentido. Eu tenho vivido coisas interessantes assim nesse tempo. Acho que eu nunca li tanto a respeito do tema também de solteirice. Tem um livro muito bom que a gente, inclusive é um tema que a gente está levando em célula com uma galera que está aqui também. E é muito baseado no livro que Eu Disse Adeus ao Namoro. Muito bom, indicação forte para falar de relacionamento, propósito, por que estar numa Forte. relação, por que não estar numa relação, quanto seria o tempo apropriado para você entrar numa relação ou não, né? Quais são os seus motivos reais para estar ali e os seus objetivos reais. Eu acho muito bom, cara, e eu tenho aplicado isso na minha vida. Uma coisa que eu estava falando até com o meu discipulador, a gente sempre cita o Alan, né, que é um discipulador, um irmão nosso da igreja e amigo também. Sobre esse livro, ele traz uma perspectiva a respeito de como nós, pessoas solteiras, olhamos para outras pessoas solteiras dentro da igreja.
E eu acho que antes de ler esse livro e ter essa perspectiva nesses últimos tempos, eu nunca vi ninguém falando sobre esse ponto de vista, sabe? Tipo, eu acho que naturalmente, pelo que eu vivi, pelo menos, eu acredito que a maior parte das pessoas vem assim, talvez por falta de um direcionamento, falta de um pensamento a respeito do assunto mesmo, ou com mais profundidade, você acaba olhando as outras pessoas solteiras ali como possíveis pretendentes, Sim. tá ligado? Aquelas que geram algum interesse, seja pelo motivo que for, e aí ele traz uma perspectiva diferente, sabe? E dentro disso, é claro que eu digo assim, pessoas possivelmente pretendentes, no sentido de que isso cria um ar de falsos flertes, de falsa esperança, de joguinhos, sabe? Entende o que eu quero dizer? Acho que aí entra naquilo também de você não ser você mesmo, você não conseguir viver de uma vida mais tranquila, assim, sendo você, tomando suas atitudes, porque você quer talvez impressionar aquela pessoa, né? Isso entra nisso tudo e isso não é nada produtivo, é perca de tempo na maior parte das vezes, tira muito foco principalmente do jovem, né, cara? E aí ele traz uma perspectiva, então qual seria a alternativa a esse olhar, que é o que comumente se tem, por falta talvez de entendimento até, de como aproveitar melhor esse tempo de solteiro aí. Que é então você enxergar os outros como irmãos em Cristo, tá ligado? Sim. Então, em vez de eu ter atitudes que levem a pessoa a sentir algo por mim só para alimentar o meu ego e, sei lá, minha carência, satisfazer minha carência, eu passo a ter atitudes então que levam essa pessoa para mais perto de Cristo, de Deus, né? Sim. Você tira o seu egoísmo de jogo. Então, o meu objetivo não é fazer que aquela pessoa se atraia por mim, é fazer com que aquela pessoa se atraia por Deus. E dentro disso, cara, eu recomendo muito a leitura, ele se aprofunda bem nesse sentido. Que legal. Eu acho que até falando sobre isso, a gente ter essa visão de levar a pessoa para mais perto, não levar levar um relacionamento por interesses, acho que cabe muito essa questão do criar esperanças, né? Você começa a tratar a pessoa de uma maneira porque você está no interesse. E ali, isso daí se vira algo que não, se na verdade, se não vira um namoro, se não prospera nisso da maneira correta, isso pode gerar alguns problemas, né? Então, pô, o pessoal discute, o pessoal briga, o pessoal cria inimizade, e isso é ruim para o reino, isso é ruim para a igreja. Defraudação, né, cara? É isso, e aí, essa questão do ser ruim para o reino é justamente isso, porque, pô, lá na carta aos Coríntios, Paulo fala da questão da gente ser um corpo unido, e a gente precisa viver em união. E se não tem união, porque um cara ficou flertando com uma menina sem interesse nela, e aí causa uma briga, e aí os amigos dela tomam parte do lado dele, os amigos dele partem contra ela, Sim. e aí a gente pensa assim, pô, esse tipo de atitude, esse tipo de dessa maneira de viver, não é uma maneira que seja boa para o reino, que seja boa para a igreja, que seja boa para o corpo. Pra comunidade. Por quê? Porque começa a dividir a comunidade, começa a dividir ali o corpo. E não é isso que Paulo fala que a gente tem que ser, né? A gente tem que trazer união. Então a gente tem que entender a responsabilidade que a gente tem em cima disso, né? Não é apenas um pretendente, pelo contrário, é parte do meu corpo, é parte da minha igreja, é um irmão em Cristo. Pô, Cristo morreu não só por mim, morreu por aquela pessoa. Então eu não posso ser inconsequente de pensar apenas nos meus desejos carnais, apenas na atenção que eu vou receber daquela pessoa, né? Eu tenho que pensar na glória de Deus. Sim. E como que eu penso na glória de Deus? Pensando, pô, o que eu posso fazer para não dar um problema? A gente tem que pensar nisso, né? Como é que eu posso aproximar essa pessoa de Deus? De Deus. Fato? Então, em vez de eu ter uma atitude que reforce, né, algo que, sei lá, eu queira demonstrar, eu posso ter uma atitude que reforce Deus na vida dessa pessoa, tá ligado? Eu acho que, por exemplo, você é um cara que você teve um relacionamento, um namoro que culminou em um casamento. Eu acho que deve ter sido uma experiência bem abrangente, assim, muito enriquecedora, se eu puder trazer alguns pontos. Com certeza, legal. Legal falar disso, né? Eu casei há 4 meses e eu já falei no último episódio, mas quem não assistiu o último tá sabendo nesse. Mas no último tem muito mais informação, então ouve lá o último também, o primeiro podcast que a gente gravou. Todos têm bastante conteúdo. E falando disso, a gente teve um namoro que foi muito, muito legal por esse lado, né? E eu acho que até hoje é o meu maior desafio como marido, foi como namorado, como noivo, que era aproximar Isabela de Deus. E eu acho que esse sempre vai ser talvez o maior desafio do relacionamento, a gente chegar mais perto de Deus juntos, a gente crescer em Deus juntos.
E isso foi desafiador no começo, porque quando você tá só, você ainda fica naquela, putz, eu errei, pô, eu não fiz o meu devocional, que a gente falou no último episódio, mas é só você. Agora, se você deixa de fazer um devocional, pô, você não tá só prejudicando, entre aspas, o seu dia a dia ali, a sua comunhão com Deus, mas você também tá atrapalhando as pessoas, a sua companheira a crescer. Então, cara, foi um desafio, a gente começou a namorar também em época de pandemia, então a gente teve muitos desafios pela. Pô, a gente ficava um tempo longe, aí tinha que ficar muito tempo junto, e aí tinha esse desafio de saber como lidar com essas questões, mas foi muito legal, porque antes da gente começar a namorar, que é o foco do nosso podcast de hoje, a solteirice, né, vivendo essa solitude, mas vivendo, encontrando em Deus um Sim. verdadeiro motivo para ser feliz, Sim. ambos servíamos na igreja, né, ambos serviam, cada um no seu ministério, depois a gente começou a servir juntos em alguns ministérios. Legal. Então a gente começou a dedicar o nosso tempo a Deus, que é isso que a gente vai falar um pouco mais a fundo hoje também, né, do solteiro realmente dedicar esse tempo que ele tem de solteirice para aprimorar suas habilidades, para se dedicar a Deus, e foi o que a gente fez. E eu costumo falar, né, ela até falava, acho que mulher mais sentimental, pô, eu orava pra Deus me dar um namorado. Eu nunca tinha orado, tipo assim, Deus me dá uma namorada. Pelo contrário, a minha única oração na época que eu comecei a namorar era, pô, Deus, me usa do jeito que o Senhor quiser, me leva pra servir onde o Senhor quiser. Se for pra fazer, eu tava totalmente disponível para o reino. E Deus cuida, pô. Eu vejo hoje com o meu casamento que o casamento, a família é um plano de Deus, né? Então, não é porque você tá só que o plano de Deus é que você continue só. Mas às vezes pode ser também, né? Sim. Mas nem sempre vai ser isso. Na maior parte das vezes não vai. É isso. Então, pô, Deus tem um plano, né? Um plano pra gente, tem um plano, desde o princípio, pô, em Gênesis, ele fala, não é bom que o homem viva só. E, pô, ele concede Eva a Adão. Então, é, isso nos dá esperança, mas isso daí tem que ser trabalhado com uma mente que tá, assim, focada em servir ao Senhor, focada É em isso. estar próximo. Foi isso, o nosso namoro deu certo, porque a gente, desde o princípio, tava focado em glorificar o reino com as nossas atitudes, com o nosso namoro, e antes de namorar mesmo, a gente estava focado no reino. Isso é um baita assunto também. Então, uma vez que a gente entende que a gente tem oportunidades no tempo de solteiro e que talvez a resposta não seja desperdiçar esse tempo com possíveis flertes e coisas que não levam a nada, na verdade, namoros de curta duração, coisas que deixam cicatrizes nas pessoas. É engraçado isso, até pulando para isso, cara, Deus pensou sobre isso, sobre o fato de que não é bom para o nosso coração que a gente esteja envolvido em várias relações. A gente cria cicatrizes que a gente caminha com elas para as próximas relações. Então, talvez por isso que vale a pena esse tempo de maturidade, né? Esse tempo de espera, esse tempo de... E o que fazer nesse tempo, então? Então, o que fazer nesse tempo? Você comenta que você estava servindo. E, cara, é uma baita oportunidade. A gente tem muito tempo livre. Acho que nunca na vida... A gente vai ter tanto tempo livre quando você é jovem, e solteiro e ali você está começando, enfim, caminhando com a sua carreira de emprego. Cara, são muitas oportunidades, né? Então, na vida no geral, a gente pode comentar, cara, se desenvolver profissionalmente, super importante, é a base, uma base para uma vida em conjunto maneira, né? Para você construir uma vida, você criar uma sabedoria numa área específica ou abrangente, que você possa tirar o seu sustento daquilo. Por exemplo, você desenvolver os seus interesses, né? O que te torna uma pessoa interessante, uma pessoa com conteúdo. Então, você gosta de algo, cara, você gosta de um esporte, mano, dá as caras, vai mais a fundo dele. Você gosta de ler mais sobre um assunto, sobre outro, se desenvolve. O autoconhecimento também, né? A gente se conhecer o que a gente gosta, o que a gente quer. É muito importante isso que você tá falando aí. Eu acho que, pô, é totalmente cabível, pô. Os jovens hoje acabam entrando em relações prematuras, né? Como a gente havia comentado, por causa disso, pô. O cara não tem nenhum trabalho, nenhuma pretensão financeira, nenhuma pretensão profissional, e o cara acredita que está pronto. Não tem como a gente chegar aqui e afirmar assim, ó, você só pode namorar com tantos anos, quando você estiver totalmente pronto, porque isso daí... É muito particular. Mas também a gente pode esperar tá mais próximo de Deus, pode esperar estar com a carreira profissional legal, pode investir em outras coisas que não um relacionamento. Tipo, não tem porquê, cara, eu não trabalho, eu não estudo, eu não tenho uma profissão, não tenho perspectivas, mas eu vou começar um namoro.
Não faz sentido, pô. Não Isso faz daí, sentido. até racionalmente, se você parar pra ser racional, você vai falar assim, cara, isso é pura carência. Porque não tem outro motivo pra você começar um namoro que não Sim. seja isso. A não ser que a sua namorada é a dona de uma empresa que vai te contratar Não, quando mas você aí entrar no não, namoro. aí E aí você tá há mais totalmente interesse. errado. Exatamente. E é a única coisa, porque isso daí vai ser a mais de interesse, tipo assim, é Há mais totalmente... interesse. Exatamente. E aí, tipo assim, é incabível uma situação dessa. Então, tipo assim, não tem Incabível. como, não tem como. Então você entende, de um lado e do outro não tem como, é O- totalmente cabível. Cara, e quando a gente leva pra vida, pro mundo no geral, é engraçado. Eu já passei por situações onde as pessoas, sei lá, um amigo me perguntava, por exemplo, a gente estava em algum lugar e aí tinham pessoas solteiras. Ele falou assim, ah, mas você tá namorando e tal, porque, sei lá, alguém estava procurando interagir com alguém. Ele falou, ah, mas você não tá interagindo com ninguém porque você tá namorando e tal. Eu falei, não, cara. Então assim, aí ele ficava assim, mas então por que que você tá aí parado? Tá ligado? Tipo, cara, faz alguma coisa. Tipo, no sentido de que o simples fato de eu não estar em um relacionamento, então é uma obrigatoriedade eu estar buscando algo nesse sentido de maneira assim rápida e superficial. É isso, esse é o problema, né? A Loucura, gente né, cara? entra em relacionamentos superficiais, né? E infelizmente a gente vê aí, pô, quantos amigos que a gente conhece, quantas pessoas que a gente convive que não entram em relacionamentos, 2, 3 meses depois termina, por quê? Porque não conhecia a pessoa e não se autoconhecia, pô, não conhecia os seus gostos, não conhecia, não sabia quais são as suas Sim, manias, o que você tinha que passar para aquela pessoa. os E aí, seus pontos a evoluir. exatamente, aí você acaba perdendo tempo e, na verdade, se envolvendo profundamente com a pessoa. Ganhando cicatrizes, cara. Você ganha Cicatrizes, cicatrizes. exatamente. É legal no curso de noivos que a gente fez, na nossa igreja tem um curso de noivos, né? Falando Legal. nisso, a gente nunca falou de que igreja a gente é, né? Cara, a gente é da Batista do Povo. Batista do Povo, Sede, Vila Mariana. aqui na Vila Mariana. É, é isso aí, a gente é de lá. Na, Mas na letra da música do S. Campos tem tem lá. lá, tem o endereço. Domingo de Moraes, 1100, pode Procurar. pode procurar. É isso. Pode procurar que tem lá. E aí lá a gente tem alguns cursos assim que a igreja estende aos seus membros. E o curso de noivos é legal, interessante. O pastor Rafael, que é o pastor de famílias lá da igreja, ele fala, né, em uma determinada aula sobre essas cicatrizes. Você se envolver emocionalmente, fisicamente com uma pessoa, você acaba carregando. E aí você vai carregando uma pessoa. Aí você tenta com a outra, tenta com a outra. Quando você chega, você já é uma pessoa totalmente carregada de cicatrizes, de emoção, de problemas, de traumas, que vai dar muito mais trabalho para você tratar e vai ser mais desafios para você quando entrar num relacionamento Total. legal. Então, Não era o plano de Deus, né, cara? esse não é desde o início. E aí a gente vê, desde quando Eva aceita lá a bendita da maçã da cobra, Da fruta, fruta, fruto. o fruto da bendita cobra, a gente vê que, pô, Deus tinha instituído ali pra eles o que era, o que podia, o como deveria ser feito, e mesmo assim, e aí eu acho que volta pro nosso problema, né, do nosso coração enganoso, e aí talvez seja o maior problema desses relacionamentos fracassados. A gente se deixa enganar pelas nossas emoções, pelo nosso Sim, sentimento. cara. Pô, pode falar. E É essa isso. parte, só antes da gente entrar aqui, ó, esse tópico do sentimento é muito profundo. Sobre ter uma visão do que você estava falando que o livro traz. Foi um sonho que uma pessoa teve quando estava namorando e teve um término, que ela se imaginou, achei muito interessante esse sonho, acho muito forte, inclusive quando eu li, você até se emociona nesse sentido de que, cara, baseado em relações de curta duração, namoros superficiais e tal, quando você estiver no altar para casar com quem de fato será sua esposa, seu marido, quantas pessoas estariam ao seu lado, se você, de todas as pessoas que você já se relacionou em vida, tá ligado? Forte. Porque são cicatrizes que ficam. E óbvio, mano, que Deus é misericordioso nesse sentido, mas não tem por que a gente se submeter a isso, entendeu? Não tem por que, cara. São coisas que é isso, são ganhos de traumas que vão ter que ser superados, tá ligado? Então essa visão eu acho forte. E antes de entrar no sentimento, tem isso daí, né? A questão do, pô, mesmo a gente fazendo esse tipo de cagada, Deus ainda tem sido misericordioso, né? Você pode contar um pouco da sua experiência, você falou um pouco antes, mas, pô, foi ruim pra você, né? Tipo, gerou alguns traumas, alguns problemas, mas o quanto ela foi, hoje pra você é enriquecedora, né? Uma experiência a qual você falou assim, pô, não precisava passar, mas Deus me formou, né? Deus me
me lapidou ali. Foi na dificuldade, infelizmente, mas... A famosa frase que eu falo. A famosa frase que você fala? Que Deus, o mal que o Deus transforma em bem. É isso. Mas aquilo, são coisas que acontecem e eu espero muito que talvez essas conversas que a gente tem possam influenciar pessoas a não ter que passar por isso para aprender e que elas possam aprender com os nossos erros. Verdade, é isso. Acho que principalmente esse é o motivo que a gente tá aqui falando, né? Pô, no nosso caso deu certo, né? Mas a gente consegue ver muitas pessoas que se afundaram nisso. E na maioria das vezes as pessoas se afundam nisso. Porque é um problema ali, um pecado aqui, e abismo chama abismo, e a pessoa vai entrando em muitos pecados e acaba sendo totalmente submergido nisso, né? Tipo, mergulhado e não se consegue mais sair. Então, o que serve não de aviso, mas de experiência, o que serve de consolo da nossa parte, né? Das nossas experiências, é isso. A gente errou, mas não precisava. Hoje a gente entende, consegue olhar para trás e ver que não precisava, né? A gente aprendeu, Deus foi bom, mas a gente não precisava ter passado por nada daquilo. Não queira buscar experiências ruins para que você possa ter boas experiências com Deus. Não precisa. Isso. Inclusive tem uns cortes falando sobre isso. Tem. Procura aí no nosso YouTube que tem corte falando sobre isso já. Então a gente falou como que a gente poderia aproveitar esse tempo de solteirice na visão abrangendo toda a vida e tudo mais. E dentro da igreja, cara, como é que a gente pode então aproveitar esse tempo de solteirice? Você falou que você estava servindo e tudo mais. Eu também tenho servido agora na igreja em alguns ministérios. Procurando isso, cara, procurando realmente fazer com o meu tempo algo bom, algo que me aproxime de Deus, algo que eu possa, por exemplo, eu nunca convivi com crianças depois de um pouco mais velho e não sei, eu não tinha muita habilidade social com crianças. Então agora eu tô servindo... Não só com crianças. É verdade, com vários tipos de pessoas. Não, mas mais com crianças. E aí então agora eu entrei no Ministério Infantil. Legal. E aí agora eu cuido de várias criancinhas lá e tá sendo super legal. Eu tô super saindo da minha zona de conforto e acho que, no meu caso, eu pretendo compor uma família, né? Então acho que são aprendizados válidos, né, cara, pra se ter. Você tem 2 irmãs, né, cara? Então, sim, acho que até mais. Quantos irmãos você tem no total? Eu tenho 3 irmãs, na verdade. 3 irmãos. 3 irmãs e um irmão. Caraca, mais de irmão você tem. Eu tenho muito irmão, Convivo muito com criança, mas eu quero também ter pelo menos uns 5 filhos. Caraca, aí é filho. Então, acho que é isso. Então, acho que a gente pode procurar, dentro da igreja, dentro da comunidade, adquirir experiências e ceder o seu tempo em serviço. E quando a gente fala de serviço, daria um tema de podcast também. A mais de assunto. Realmente você, cara, você está disposto a servir, não importa para quê, para coisas que podem te agregar, para coisas que são necessidades da tua comunidade, que você vive local. Porque a partir daí, eu acho que muita coisa de amadurecimento de vida espiritual vem a partir da sua comunidade local. Sim, sim. E eu vou te falar, é justamente aí que você consegue, servindo, que você consegue se conectar com Deus. A gente pode falar no podcast a mais sobre isso, sobre chamado, essas coisas, mas foi servindo também no ministério a qual que eu descobri o meu chamado pastoral, onde Deus me chamou para cuidar de pessoas, sabe? Então, é justamente isso, eu aproveitei o meu tempo de solteirice e fui servir em todos os lugares. Servi no canal, no rádio, em todos os lugares que eu podia servir, eu servi. E foi aí que Deus foi me mostrando, pô, eu quero te usar assim. Ó, eu estou derramando sobre você esses dons, esses talentos. Então, trate de cuidar, trate de colocar em prática. E é isso, multiplicar, né, cara? É isso. Não adianta a gente receber de Deus e deixar guardado pra gente. E jovem, cara, jovem tem um poder de alcance ainda mais na nossa geração, com internet, é muito grande. Então, se você é um jovem que tá focado ali realmente em Deus, você pode alcançar muitas vidas. E acho que o nosso foco aqui também com o podcast é isso. Dar um chacoalhão nos jovens aí, talvez que, pô, você pode não estar numa fase tão da hora, pode não estar tão legal aí, mas é isso, tem que tomar um chacoalhão e falar assim, cara, Deus me deu habilidades, Deus me deu talentos. Eu tenho que levar isso pra fora, eu tenho que transbordar isso de mim, né? Então, isso é muito legal, cara. Isso, pô, servir na igreja e aproveitar esse tempo de solteirice é essencial, na verdade. Essencial, cara. E daí você evolui muito. É evolução, tu evolui demais. Eu, pelo menos, estou evoluindo muito. Acho que coisas voltadas ao reino, e aí principalmente dentro das comunidades local, mas também que possa sair, por exemplo, esse projeto, pra mim, tem sido isso também, cara. Uma maneira de aproveitar o meu tempo extra que tenho
com algo que enfatiza e foca em Cristo, cara. Então, pra mim tem sido muito bom, cara. E aí agora, talvez então, beleza, tô servindo lá na igreja, acho que tô tendo um relacionamento bacana, minha vida devocional já tá maneira, não perfeita, isso é impossível, mas maneira há um tempo, assunto do podcast passado. É isso. E agora, então, né, pô, acho que já tô... óbvio que, como a gente disse, é muito particular a situação. A gente tá colocando aqui talvez a situação ideal, mas tem uma frase também que diz, e para mim é muito verdadeira, é que trabalhe com as ferramentas que Deus te deu. Então, trabalhe dentro da sua realidade. Às vezes, por exemplo, para o início de um relacionamento, eu acho que, até biblicamente falando, não há nada melhor do que o aconselhamento dos pais, os pais envoltos nisso. Mas tem muitas pessoas que, talvez, o pai não seja, por ter uma vida X ou Y, não seja a melhor pessoa para aconselhar nesse sentido, ou até a pessoa não tem convívio com o pai, tá ligado? Ou com a mãe, enfim, foi um exemplo. Mas Deus usa as ferramentas que Deus te deu. Às vezes, se você não tem como se aconselhar com um parente seu, procura uma referência na igreja para você, procura uma referência na vida da outra pessoa para você. Mas assim, usa as ferramentas. Deus, cara, ele vai te dar as ferramentas necessárias, sabe? Isso é muito importante. No momento X, ele vai te dar a ferramenta necessária se você seguir no caminho dele. Isso é muito importante. Procurar referências boas. Acho que o que mais fez, assim, a gente se aproximar é que, por exemplo, a Isabela, ela tinha uma boa referência. Isabela quem? Minha esposa. Digníssima esposa. Minha digníssima. Ela tinha boas referências em casa. Pra quem não conhece, acho que aí com o tempo a gente vai aprofundando as nossas histórias, mas eu não tive uma referência, assim. Então, tanto que no meu casamento, o Enzão foi meu padrinho, ele viu tanto que eu chorei, porque o tanto que era especial pra mim formar uma família em Cristo, né? Mas eu não tive essa referência dentro de casa, até o meu padrasto chegar, mas aí eu já tava mais velho, então, e eu já tava morando só também depois, morei pouco tempo, então eu não tive dentro de casa isso. E foi muito importante, acho que as minhas decisões, e aí talvez muito por misericórdia de Deus eu tenha ido para esse lado, porque muitos amigos meus foram para outro, que eu consegui encontrar referências na igreja, encontrar referências na comunidade que me fizeram falar assim, não, pô, eu já conheço o que é um lar, talvez não estruturado. Eu quero conhecer o que é uma família estruturada, eu quero formar uma família estruturada para mim. Então, eu fui buscar experiência, na verdade, com o pessoal que é mais experiente, fui buscar referência, né? Uhum. E aí eu posso ver, tipo, eu posso falar, pô, tinha muito amigo que corria comigo quando era moleque, que hoje, mano, tem filho com 2 mulheres porque ele não procurou essas referências, sabe? Tipo, então, pô, eu fui olhar pra quem... Então, assim, eu poderia ter... Pô, eu namorei também off quando eu saí da igreja, fiquei um tempo fora da igreja, namorei fora da igreja, mas até no momento a qual eu namorei fora da igreja, eu ainda estava focado ali porque eu tinha referência. Eu busquei referência no meu tio, eu busquei referência nos pastores da igreja, que, pô, tinha um casamento lindo da igreja antiga que eu era, né? Então, assim... experiências, pô, a gente buscar experiências com essas pessoas é muito importante. É muito importante. E mais uma mesmo. vez, isso, onde você pôde encontrar isso? Dentro da comunidade local. Importância de viver em comunidade, cara. E eu acho que aí também é muito legal fazer o contraponto disso, porque e hoje o que causa muitos problemas também é a falta dessa referência firme, uma referência verdadeira, né? Sim. Onde os jovens têm buscado referência? Pô, nas redes sociais. Sim. Com casais que aparentam ser uma coisa, mas a gente não conhece o íntimo. Não conhece, cara. Então ninguém posta uma briga, posta uma discussão, posta nada no Instagram, no TikTok, porque sabe que isso não vai gerar engajamento. O pessoal mostra o bem bom. Tô na Disney com meu namorado, tô fazendo isso com não sei o quê. Então assim, você busca referências em pessoas que não têm experiência. Que é o que acontece, pô. Tem um monte de gente, assim, eu falo do meu trabalho, dos lugares a qual eu convivo, assim, com pessoas que não são da igreja, o pessoal se espelha em pessoas que não agregam absolutamente nada em relacionamento. Até dentro da igreja, E aí é muito importante isso, a gente ter referências boas, a gente não ficar, principalmente o jovem, não ficar imaginando que a vida é perfeita, que tudo é bonito, e olhar assim, ai... Tá tal pessoa namorando com tal pessoa. Nossa, o Neymar agora vai ser pai de novo. Eu sempre tenho que citar isso. Neymar é o Neymar, tenho que citar o menino aí. Mas assim,
Mas assim, não são referências, sabe? Não são referências. O Sim. próprio, falando assim, tipo, do menino Ney mesmo. Pô, o cara tem 30 e poucos anos, vai ser pai novamente, mas nunca casou, nunca teve um relacionamento tão sólido. Por que que as pessoas se inspiram em relacionamento com ele, sabe? Tipo, Sim. pô, ele não, eu não posso falar mais nada dele, mas, pô, talvez não seja a melhor referência que você tenha que ter pra relacionamento, sabe? Tipo, tem outras pessoas. Às vezes a Tem, gente cara. fica ali no que a gente mais gosta, o que a gente quer, e idealizando coisas, e na verdade a gente acaba se frustrando com isso, né? Acho que até o papo entrando na questão do sentimento, a gente indo pro sentimento, a gente sendo menos racional e mais sentimental, a gente entra em várias furadas por causa disso, né? Total. Pô, caramba, tá todo mundo namorando, preciso namorar. Mete um namoro prematuro, um namoro que você nem conhece a pessoa, sabe que só qual que é o Garoteou. nome da menina e do pai da menina e da mãe da menina, não sabe mais nada. Você nem se conhece e entra no namoro. Pô, não vai dar certo, cara. Você tem que se conhecer, você tem que ter esse tempo. Você tem que estar firme, sabe? Você tem que estar buscando. Então, acho que é isso, pô. Essa questão do sentimento, pô, a gente tem que deixar de lado nessa hora, né? Cara, totalmente tem que ser uma escolha, e a Bíblia nos chama isso, a uma escolha, a um amor inteligente, tá ligado? Um amor que não se move por sentimentos, porque, mais uma vez, a gente sempre cita e sempre vai citar, porque isso é um fato, é a mensagem do Evangelho, nosso coração, ele é caído, ele procura nos enganar, ele é contra nós, ele é contra Deus, naturalmente falando. Então, se a gente se guia por ele, unicamente por sentimentos, cara, é uma tremenda furada, sabe? É um relacionamento baseado em sentimento, ele só perdura enquanto os sentimentos perdurarem. E a gente sabe, cara, que tem dia, mano, assim, com o passar do tempo, tem dia que você não vai estar com um sentimento maneiro pela pessoa, mas você vai ter o entendimento do que é um compromisso para a vida inteira, e aí você vai buscar rever isso em Deus, tá ligado? Sim. E aí uma saída fácil, uma saída que seria mais conveniente, não vai ser a saída que você vai buscar. Sim. Porque não é, porque o seu compromisso não é baseado unicamente em sentimento, tá ligado? Acho que isso é um amor inteligente. Isso é um amor Sim. inteligente, que não se move só por sentimentos, mas por propósito. Que se move por propósito, se move por um coração servil, né? Então, dentro de um casamento, por exemplo, você tem oportunidades diárias, e a gente entende o casamento assim, de servir o outro, aprender com o erro do Serviço. outro, melhorar o outro, e se perceber os seus próprios erros e buscar melhorar. Então, a gente entende que um casamento, relacionamento tem esse propósito e não simplesmente de autossatisfazer os meus sentimentos e as minhas necessidades, tá ligado? Sim, sim. Eu acho que, pô, isso daí tem causado muitos problemas, né? Eu acho que a gente tem que se atentar a isso mesmo. Pô, a gente não pode se guiar pelos nossos sentimentos. Não pode. Os nossos sentimentos, eu acho que na maioria das vezes, e se não em todas as vezes, eles vão nos levar a erros, a problemas. Sim, Então, a gente tem que ser racional nessa parte. Até porque, se você entende, tem a maturidade de viver a sua solteirice, quando você for começar o namoro, você entende que você está começando aquele namoro porque um dia você quer casar. Então é algo racional, tem que ser algo racional, não tem que ser algo para suprir carências, suprir. Pô, eu preciso beijar na boca. Cara, não precisa, não precisa. Você precisa conhecer a Deus. Você precisa que a sua vida glorifique a Deus. É isso que você precisa. E se você precisar abdicar de um namoro até você estar preparado para isso, então você vai abdicar de um namoro até estar pronto. Por quê? também. Porque a sua vida tem que glorificar a Deus. Então, que seja na solteirice, que seja no namoro, no casamento, é para a glória de Deus, todos os nossos atos. Então a gente precisa mesmo parar de ser sentimental e ser racional. Falar assim, pô, eu tenho que glorificar a Deus. O que que eu preciso fazer? Eu não preciso, não posso me iludir com o meu coração. E a gente sabe, o coração é enganoso. Mas se a gente busca referência, se a gente busca um caminhado, se a gente busca uma vida devocional, viver realmente Deus próximo, um pai próximo, a gente vai conseguir evitar esse tipo de problema, né? E para mais dicas nesse sentido e conversas sinceras de pessoas pecadoras, episódio anterior fala exatamente sobre vida devocional Vida e os devocional. desafios que a gente encontra sendo jovens cristãos nesse sentido, né, cara? Pô, falamos então de qual seria a alternativa à vida de solteiro, falamos de como eu posso me valer desse tempo extra que a gente não encontra em nenhum momento Sim, da nossa vida, mais do que sendo solteiro, jovem. Como a gente pode aproveitar diante das nossas necessidades como um todo, como a gente pode aproveitar disso dentro da comunidade e a partir do momento que eu entendo que eu tenho uma maturidade, que eu entendo que eu tenho que usar o que Deus me deu, buscar
conselho, né, isso é um mandamento também de Provérbios, aquele que tem muitos conselheiros, então é capaz que ele tenha mais sucesso do que Sim. se você fica isolado, se você acha que você... não, eu sei de todas as coisas, cara, eu vou fazer aqui o que eu quero e vai dar certo. Não dá certo, galera. Eu aviso que não dá certo. Eu já tentei, não consigo. Não dá Falhei certo. miseravelmente. Com certeza. E agora a gente falou de, então, a partir do momento que eu entendo que tá maneiro, eu quero seguir um caminho legal, como é que eu posso iniciar? Então, não inicie baseando seus relacionamentos unicamente em sentimentos. Achar aquela pessoa bonita e um pouco interessante, eu sou bonita, então logo isso é suficiente para mim. Não, cara, avalie isso. E o que você está falando de como foi para você conhecer a sua esposa em serviço, cara, eu acho que esse talvez seja o cenário ideal, assim, na minha visão, conhecer pessoas em serviço. Eu acho que você tem que servir com o coração de servo. E caso isso aconteça, é excelente, porque um erro muito que os jovens cometem muito quando pensam em se envolver em relacionamento é achar que passar tempo sozinho com a pessoa vai fazer que você a conheça. Isso é enganoso, porque nesse cenário onde você está só você e a pessoa, no encontro que normalmente tende a ser algo mais romântico, a pessoa ela vai fingir ser o que ela acha que você quer que ela seja, entendeu? Sim. Agora, se você realmente quiser conhecer alguém, conheça no cenário habitual dela, conheça em servidão nos ministérios dela, conheça dentro do grupo de amizade dela, conheça junto da família dela, porque daí você realmente vai ver como ela trata as pessoas, como ela realmente é. Aí não é muito mais difícil você sustentar uma máscara, né, cara? Não, muito, muito. A gente tem até a típica frase de mãe, né? Ó, dá uma olhada como que ele trata a mãe dele. Você vai saber como ele vai te tratar. Isso é um fato, pô, não tem jeito. Pô, mãe é um assunto que a gente também aqui tem que fazer um especial de Dia das Mães. Pô, mãe é a mais da hora. Igual, só muda o endereço. Só muda o endereço. Só muda o nome. Mas assim, é muito conselho bom e é isso, pô. A gente tem que se espelhar nos conselhos legais pra ter uma vida legal, ter um relacionamento duradouro. E é isso, pô. Se você não conhece a pessoa, se você não vê, e é justamente isso, pô. Olha como que trata os amigos, olha como que trata em serviço, como que a pessoa é na igreja. Aí você vai conhecer a pessoa a fundo, né? E eu acho que nesse sentido vale muito a pena investir nesse tempo de conhecer, nesse tempo de relacionamentos anterior a um relacionamento de compromisso, porque, cara, talvez seja das decisões em vida mais importantes que a gente toma uma vez que a gente aceita a Cristo, né? A pessoa que você vai dividir a sua vida, a pessoa que ela vai influenciar os seus filhos, a pessoa que no dia a dia, dependendo do caminho que ela tome, vai te ajudar ou te destruir, cara. Nada é mais poderoso, uma frase que eu não vou lembrar de onde é, mas é uma frase boa, que é o amor, ele pode tanto te destruir quanto te ajudar demais, sabe? Pode ser algo muito bom, uma alavanca para Deus, para Cristo, mas ele também tem um poder de destruir, cara. Tem um poder de destruir. Então não é uma coisa, não é uma brincadeira, é uma coisa séria. Você está fazendo uma escolha que tem que ser consciente, mais uma vez, não baseada em sentimentos, tem que ser que venha de uma experiência real com aquela pessoa, no sentido de conhecê-la no cenário habitual dela. Então, eu acho que isso é uma dica muito boa, que eu gostaria de voltar no tempo e dar para mim mesmo. Gostaria de ter ouvido esse podcast há alguns anos atrás, cara, né? Gostaria. Sim, cara, isso é muito importante. A pessoa com quem você vai passar a sua vida é uma decisão muito importante. Como você falou, pode te destruir, pode te alavancar. Essa escolha tem que ser uma escolha racional, tem que ser uma escolha ciente, né? Pô, a gente tem que estar ciente daquilo que a gente está escolhendo. Cara, e dentro disso, agora eu fiquei curioso, qual que foram, então, os critérios para você que te fizeram aí ter em vista um relacionamento? Agora vai ter que pensar. E ela tá aqui, hein? E ela tá aqui. Dinheiro... que isso, que cara? isso, brincadeira. Quem vê não conhece nossas brincadeiras, mas... Realmente, eu falo e sempre falei, sempre que me perguntavam. O quê? Quais foram, então, os fatores que, assim, que você fala, mano, esse foi o principal, que eu olhei e falei... Pô, cara, teve muitos fatores, eu assim... confiança de investir nisso. Cara, foram muitos fatores que, assim, nos fizeram entender que realmente a gente se gostava, que sentia alguma coisa, mas a coisa que eu mais admiro nela até hoje, cara, e eu acho que é o que eu mais aprendo com ela também, é a questão do serviço, Ela sempre foi uma pessoa que está disposta a servir. Cara, me dá um tapa na cara todos os dias. Ela quando... te agride, cara. Não é agressão, não é agressão. Agredir, cara. Isso vai pras redes sociais, cara. Minha esposa vai ser presa. Não, mas eu tomo um tapa na cara no sentido de servidão, porque assim,
assim, já conhecendo, você já conheceu a família dela e tal, e já ouviu as histórias, pô, desde sempre ela foi a pessoa que gostava de servir, né? Nas festas de aniversário dela, ela tava lá servindo as pessoas. E ela continua sendo assim, sabe? Ela não mede esforços pra servir a pessoa. E eu acho que isso é uma das bases do cristianismo, o serviço, pô. Jesus veio aqui para servir. Então, do mesmo jeito a qual Jesus me atraiu pelo serviço, eu olhei pra Isabela e falei assim, caraca, mano, uma cristã de verdade, sabe? Caraca, uma pessoa que bonito, mano. realmente vive o que é o cristianismo. Não é uma pessoa que tá me pregando, ó, eu gosto de servir, mas Na eu peço prática. algo, eu faço algo. Não, e eu tenho aprendido muito, porque na realidade o casamento, o namoro, o noivado, principalmente o casamento, é servidão, pô. É servidão, não tem como. A gente abre mão de muitas coisas pra servir a pessoa, pra servir o próximo. E é um prazer isso. As pessoas levam muito e hoje, pô, o casamento é totalmente o pessoal do mundo tem uma ideia totalmente totalmente quebrada, totalmente fora Deturpada. isso aí. Deturpada. Deturpada. Aí. Isso aí, obrigado. Do casamento, por quê? Porque as pessoas não querem servir, querem ser servidas. E, pô, a Isabela conseguiu me abrir os olhos com isso, pô. Então, essa foi provavelmente foi a coisa que mais me fez falar assim, caramba, e voltando, se um conselho que a gente pode dar, vai servir, gasta seu tempo servindo. Foi lá, cara, foi servindo que eu me apaixonei pelo serviço dela, sabe? Tipo, caraca, cara, que pessoa que é parecida com Jesus. Gostei dela. Aí foi fluindo, né? Então, pô, a gente, aí falando de novo da minha experiência com a Isabela, a gente se conheceu em 2019, num evento da igreja, servindo em um outro evento juntos. Ela tava com um ministério, eu tava com outro, mas foi um evento para a igreja inteira. A gente se conheceu lá, servindo junto. A gente começou a trocar ideia porque na semana seguinte, ou no mês seguinte, tinha outro evento. E aí a gente trocou ideia porque a gente ia servir nesse outro evento junto. E aí desde então a gente foi se tornando amigo. E falar, pô, a gente sempre teve interesse um no outro? Não, cara, foi fluindo uma amizade, um sentimento de amigo, um sentimento de amor em irmão, que foi o que a gente falou no começo, falou do sentimento de olhar pra pessoa como uma irmã em Cristo. E foi isso, a gente foi olhando um pro outro como um irmão. E tipo assim, a gente se ajudava, pô, vamos servir, e servia junto, e eu ia conhecendo ela. E no primeiro dia que eu conheci ela, eu fui comer na mesa com os pais dela, só porque, tipo, era um evento de piquenique. Fui lá comer com eles, são gordão, né? Tinha comido, o gordão tinha que estar lá, né? Mas. E foi isso que realmente nos aproximou. E assim, eu vejo, cara, que Deus foi muito bom comigo, muito bom mesmo, porque Ele me permitiu viver a minha solteirice. Então, antes dela, eu já estava um bom tempo solteiro desde que eu voltei para a igreja. Então, tem uns 2 anos, 21. Eu tava uns 2, 3 anos já sem me envolver com ninguém, focado em Cristo. Um ano e meio para 2 anos já na igreja firme mesmo, servindo. E, cara, com o tempo isso aconteceu. Com o tempo, pô, Deus me presenteou uma filha dele para me cuidar que, pô, cara, eu não tenho explicações. Te amo, Isabela. Inclusive nossa produtora que tá aqui. Grande produtora. Mas isso é muito, muito louco, porque é uma frase até que eu costumo falar pros meus amigos. Falei pro. Tem um amigo nosso, que eu já comentei sobre isso, que eu falei, pô, eu enxergo e eu acho que no momento de solteirice as pessoas têm que enxergar dessa maneira, olhar pra outra pessoa como um filho, como uma filha de Deus, sabe? E aí eu penso, trazendo pra gente, eu falo assim, mano, eu não tô vivendo uma vida legal com Deus, eu tô de qualquer jeito, eu não tô fazendo nada com nada, eu tô querendo viver as minhas vontades. Eu fico pensando com o pai. Pô, eu acho que Deus não permitiria que entregasse uma filha da hora, assim como foi comigo e com a Isabela, pra um cara que tá totalmente fora, cara. Não tem como. Eu penso o carinho de pai, cara. Ele tem um cuidado. Um Deus que entregou o seu filho pra que a gente fosse remido, não vai entregar os seus novos filhos assim de graça, né? Essa adoção que a gente recebeu, não, a gente não vai receber de graça só porque, ai meu Deus, mas eu sou bonito, mas eu sou legal, mas você serve a Deus, você pô, tem vivido um relacionamento com ele? Não, então, pô, talvez não valha a pena, sabe? E eu acho que Deus também não vai dar, eu não sei porque Deus não me dá um namorado. Tá vivendo essas coisas? Não. Por que você quer um namoro, sabe? Tipo, eu não acho que Deus vai dar uma pessoa pronta pra alguém que não está pronto, sabe? Cara, Tipo, não vai total. entregar pra um relacionamento, pra um matrimônio, pra um namoro, uma pessoa que não tá pronta. Total. No livro que a gente indica, que é muito legal, é,
Disse Adeus ao Namoro, o nome do livro. Uhum. Tem um poema que ele traz, que eu não vou lembrar exatamente o poema, mas o que apresenta é no sentido de que se você procura, aí no exemplo aqui de nós, se você procura uma esposa que tem um coração servil, uma esposa que ama a Deus em primeiro lugar, uma esposa que tem a fidelidade como um ideal a ser seguido, você também tem que ser esse cara, tá ligado? Você também tem que ser esse cara. Não adianta. Você cara. tem sido o cara que você procura na menina, sabe? Você tem sido o cara que você tá procurando? Se não tem sido, pô, sinto muito te avisar. Não vai achar. Pensa assim, tipo, pensa que para aqueles que se imaginam sendo pai de menina, qual o tipo de cara que você queria que a sua filha se envolvesse, tá ligado? Pois é. Isso é complicado, cara. Agora que eu tô casado, aqui eu penso nisso, né? Pô, Deus, se o senhor quiser, pode mandar uma menina, mas, pô, é complicada essa situação, né? Eu quero muito Imagina ser pai de menina. eu também, mas imagina a situação complexa que deve ser isso, Confia em né, Deus, cara? confia em Deus. Confiar em Deus e falar assim, Deus, se vier um cara zoado, arranca fora. Não pô, vai não tem porque como. será Porque bem a gente ensinada. vai ser bem ensinado, é isso. Eu acho que é muito importante isso. Então, a gente levar pra vocês jovens que estão nos ouvindo essa questão, pô. Você tem que buscar ser aquilo que você entende que seja o ideal, Sim, que a cara. igreja mostra que é o ideal. Então, E tem que outra, buscar isso. você procura ser um bom marido, uma boa esposa? Então viva de acordo com isso desde agora, procure isso agora, tá ligado? Agora, Não pô. espera pro futuro, para você ser... Você quer ser um bom exemplo de pai e mãe? Seja agora já um bom exemplo para as pessoas que te cercam, para os seus amigos, para as pessoas da sua comunidade, tá ligado? Existem oportunidades de você, obviamente, no papel de homem e mulher dentro de uma relação, a gente pode até falar outro tema de podcast, ele se dá dentro de uma relação, mas existem maneiras de você exercitar parte disso em outras relações de amizade, por exemplo, cara, de você... obviamente você não vai sair por aí agindo como se você namorasse as pessoas, mas, cara, às vezes você tem um coração disposto a servir num momento determinado, A ser gentil. a você, no sentido de ser protetor em algumas situações que cabem, no sentido de você tomar iniciativa para algumas coisas que você sente que a pessoa está tendo uma dificuldade nesse sentido. Então tem como você exercitar mais uma vez na sua comunidade legal, na sua comunidade local, Local. na sua comunidade local, essas coisas que você quer levar para um relacionamento, que você quer levar para o seu casamento, para que ele seja frutífero, né, cara, para honra e glória de Deus. Cara, É isso, cara. Pô, achei um papo legal. Acho que a gente pode voltar nesse assunto, porque eu acho que Com certeza. Pô, a gente pode falar de noivado, de namoro, e a gente vai incrementando sobre o que a gente tem falado aqui. Tem muito papo aí, tem muito podcast pela frente pra gente falar, mas eu acho que foi legal, acho que, pô, é aquilo, a gente tá aqui levando a palavra, levando as nossas experiências, né? Então a gente fala que leva a palavra apesar de nós. Apesar de nós. É isso, porque a gente é totalmente pecadores. falhos. Então se a gente fosse seguir pelos nossos corações, a gente ia errar. Então a gente tenta buscar sempre a glória de Deus e tenta levar aqui o que a gente já viveu, compartilhar um pouco da nossa esperança, né? Do nosso testemunho. Eu acho que a gente tá aqui também para aprender, tá ligado? É isso. O quanto a gente estuda, o quanto a gente não tenta se aprofundar para vir abordar um tema aqui, né, cara? É isso. Não, antes da gente entrar nos temas aqui, eu sempre tô pesquisando, ouvindo coisas pra gente falar algo que realmente seja edificante pro nosso público, né? Então, assim, a gente tem aí as nossas redes sociais, acho que a gente quer ter esse contato com o nosso público, um contato próximo também, então não é problema. A gente sempre, toda segunda-feira agora tem caixinha de perguntas lá no Instagram. Cara, e por favor, então vai lá, responde, cara. Tem dúvida, ouvi seu podcast sobre relacionamento, fiquei com dúvida nisso. Manda lá, a gente explica, a gente faz um vídeo explicando. Então, caixinha de perguntas toda segunda-feira. Manda sugestão também, galera. Sugestão de tema a gente tá aceitando, então manda tudo, ajuda a gente aí. E novamente, segue lá no Instagram, no TikTok. Segue no YouTube, no Spotify. Acho que a gente talvez tenha também no Apple Music. Deezer. A gente vai fazer tudo. Tudo. A gente tá tá trabalhando nisso. Mas a princípio, YouTube e Spotify é certeza que todos os sábados e o TikTok a gente também, cara. aquele conteúdo mais maroto, aquele conteúdo bom. Saiu um vídeo já bom. Nossa senhora. Bom, se você ainda não viu, ponto de vista, cara. Se você ainda não viu o vídeo, a gente fez uma música boa. Assiste lá, vai lá no nosso TikTok, dá uma olhada, acompanha. Nossos links
pro TikTok, pro YouTube. Vão estar no YouTube, pro Instagram e pro TikTok. No Na Instagram tem na bio pro TikTok, pro YouTube, pro No Spotify. Então, assim, a gente tem todas as contas lá. Vamos lá, comentem, curtam, conversem com a gente quer ter esse contato com vocês. É isso aí, galera. É isso muito aí. obrigado por mais um episódio. Valeu, muito Valeu, obrigado. mano, Wesley. Tamo junto. E erramos no Erramos o toque. toque de novo. Uma tonelada é pouco pra tudo que Deus tem. É isso, foi mais Eu um sei muito bem que podcast. Jesus Cristo tá por mim. Chega de falar do S Campos, são os mesmos desde sempre, eu tô pra caminhar. Chamo J aqui pro estúdio, vamos cozinhar. Vale a pena permanecer, vale a pena honrar. O seu polícia logo veio me enquadrar. E se for pela minha cor, nem vem ser desigual. Na minha mochila tem uma peça anormal. Isso não é uma Glock, é minha Bíblia, mas atire igual.